E olha, as doações para a campanha, né? A campanha Valores que Ficam, cresceu 12% neste ano, em relação ao ano anterior. A meta da iniciativa, inclusive da Assembleia Legislativa, é destinar recursos por meio do imposto de renda para os fundos dos direitos da criança e do adolescente e também para fundos da pessoa idosa. Sobre esse e outros assuntos, nós vamos conversar agora com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Hernani Polo. Boa tarde, meu amigo Hernani. Privilégio poder falar contigo. Essa lei também ajuda as APAES, né? Tá me ouvindo, deputado? Tudo bem? Boa tarde, meu querido amigo Paulo Bogado. Boa tarde ao Luiz Gustavo, a todos os telespectadores da nossa Ubra TV que nos acompanham aí no programa Conexão RS. Não tenha dúvida. Essa lei de incentivo, ela também ajuda várias entidades, inclusive as APAES, que você é um dos grandes lutadores pelas APAES do Estado, né? É verdade, Bogado. Essa iniciativa, ela começou no ano passado, ainda com o deputado Luiz Augusto Lara, na presidência da Assembleia, denominada campanha Valores que Ficam, que estimula a todos os gaúchos e gaúchas, quando realizarem e fizerem a sua declaração do imposto de renda, destinar parte para, no ano passado, no caso, para o Fundo da Criança e do Adolescente. E neste ano nós damos continuidade a essa iniciativa, ampliando, além do Fundo da Criança e do Adolescente, para o Fundo Idoso. É uma grande mobilização que envolve vários segmentos e entidades da nossa sociedade, especialmente os contabilistas, a Receita Federal, e que teve como garotos propagandas o ano passado e este ano o Guri de Uruguaiana e o Renato Borghetti, e que felizmente nós tivemos um ótimo resultado no ano passado, quando foi a primeira etapa dessa campanha. Nós damos sequência porque ela foi muito positiva, né? Os valores, eles no ano passado já foram expressivos aqui, que ficaram aqui no Rio Grande do Sul, e nesta primeira etapa, até o dia 30 de junho, que foi o prazo final da entrega das declarações de imposto de renda, nós alcançamos juntos, por essa mobilização que os deputados e deputadas participaram, enfim, todas essas entidades, quase 16 milhões de reais que ficaram aqui nesses dois fundos, né, em âmbito estadual, e também fundos municipais da criança e do adolescente e fundo do idoso receberam recursos e que vão servir, como você bem falou, Bogado, para atender projetos, né, sejam das APAES, projetos de outras entidades, para que as crianças, adolescentes e idosos que mais precisam, que mais necessitam, tenham esse apoio. Então, foi sem dúvida uma atitude que precisamos reconhecer aqui desses gaúchos e gaúchas que fizeram a sua parte, destinando esse valor expressivo aí que foi essa primeira etapa aí de quase 16 milhões. Deputado, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo. Bom, o senhor antecipou já os valores, cerca de 16 milhões que vão para estes fundos relativos a crianças, adolescentes e pessoas idosas. Dá para a gente dizer que o gaúcho está mais solidário, que a pandemia, de certa forma, estimulou isso agora nesses últimos momentos. E quem recebe, na prática, dá para dar alguns exemplos, deputado, de que benefícios essas pessoas vão receber com esses valores que foram arrecadados? Olha, quanto à solidariedade, Luiz Gustavo, sem dúvida, nós percebemos claramente, até num determinado momento nós imaginávamos que talvez não alcançaria os valores do ano passado. Até pela dificuldade, por exemplo, quem tem imposto a restituir e que fez a sua destinação, ele paga antecipadamente, depois na hora da restituição ele vai receber de volta esses valores. Então, no momento de crise, isso acaba ficando mais difícil, e mesmo assim nós tivemos um incremento de mais de 12% no valor global com relação ao ano passado. A destinação nós não temos precisamente ainda para quais foram os fundos, né? Porque nós temos o Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, que recebeu recursos destinados, nós temos o Fundo Estadual do Idoso e nós temos os fundos municipais,
né, os municípios constituem fundos também, tanto da criança e do adolescente, como fundo do idoso. Então, quem vai fazer a destinação, quem fez, ele pode optar em destinar para os fundos estaduais ou para os fundos municipais. Normalmente, né, a pessoa destina para o fundo municipal do seu município, de sua origem. A partir desses recursos nos fundos, eles são utilizados com projetos apresentados, e aí sim as entidades podem apresentar projetos, né, em cima de programas, de trabalhos que realizam, seja, né, no caso da criança e do adolescente, para os fundos da criança e do adolescente, e o fundo do idoso, respectivamente, aos fundos municipais e estadual do idoso. Então, a partir de agora, as entidades muitas fazem um trabalho continuado, já de muitos anos, e agora esses recursos servirão de base para também dar sustentação e suporte a essas iniciativas que vão atender pessoas que mais precisam, como eu disse, especialmente num ano como estamos vivendo, né, de extrema necessidade, um ano que, né, um ano atípico, anormal, um ano de exceção, e que as pessoas mais vulneráveis são as que mais precisam em momentos como esse. Não tenha dúvida, deputado, é excelente isso, e falo como diretor da Federação das APAES, o Afonso Toqueto, muito seu amigo também, lhe manda um abraço, porque funciona, viu, Luiz Gustavo? A gente recebe efetivamente e consegue usar para atender todos os nossos usuários. Deputado, a Assembleia também lançou uma nova campanha chamada Escolha de Valor, para incentivar o comércio local. Como é que foi a adesão dos gaúchos a essa campanha, que é extremamente pertinente? Você vai estar incentivando o seu comércio da sua região. Olha, foi extremamente positiva, a adesão está sendo muito intensa, de federações, associações, entidades, empresas, porque ela surgiu, Bogado e Luiz Gustavo, a campanha Escolha de Valor, através do Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico, que nós começamos lá no dia 26 de março, preocupados com as consequências dessa grande crise do coronavírus que ela geraria nos setores produtivos, do comércio, da indústria e do serviço, buscando esse equilíbrio, porque a preservação das empresas e, consequentemente, dos empregos é fundamental para que as pessoas tenham uma ocupação, tenham uma receita e, dessa forma, consigam manter as suas atividades, as suas famílias, enfim, né, podendo fazer o seu trabalho. E surgiu, por algumas iniciativas que tivemos durante os encontros que realizamos do Fórum, de fazermos uma campanha estimulando, conscientizando a população gaúcha a comprar, adquirir produtos e serviços daqui, né, do Brasil, do Rio Grande do Sul, da sua região, como uma forma de criarmos um círculo virtuoso. Se nós priorizarmos e comprarmos produtos que são fabricados aqui, nós estaremos ajudando uns aos outros, ajudando a manter o comércio, as indústrias com as suas portas abertas, ajudando a preservar empregos, e aquele setor que vende tem os seus colaboradores, aqueles colaboradores compram em outros setores que precisam também, né, adquirir produtos, e a gente vai, dessa forma, estimulando a nossa economia. Então, é uma campanha que tem tido uma receptividade muito positiva, né? Ela se chama Escolha de Valor, compre produtos e serviços daqui. Então, várias empresas, federações, entidades, federações como a Fiergs, Fecomércio, Federasul, o LIDE aqui do Rio Grande do Sul, e muitas associações, né, comerciais dos municípios estão disseminando, né, para os seus colaboradores, para os seus associados, né, a própria dupla Grenal também. Nós tivemos a gravação do presidente Marcelo Medeiros, do presidente Romildo Bolzan. A gente precisa estimular essa consciência aí a todos os gaúchos, para que a gente possa nos ajudar nesse momento de crise, que possamos dessa forma superar da melhor maneira possível. Deputado, respondendo como presidente da Assembleia Legislativa, a gente sabe que a Assembleia conseguiu enviar para o Executivo cerca de 46 milhões. Como foi possível somar toda essa quantia? Olha, a Assembleia Legislativa já nos últimos 10, 15 anos vem buscando economizar recursos do seu orçamento, então todo o final do ano há uma disponibilização de recursos do orçamento da Assembleia ao Executivo. No ano passado foram aproximadamente 150 milhões,
E neste ano, desde quando assumimos, nós também, da mesma forma, seguindo na mesma direção, sempre buscamos ajustar o máximo possível, racionalizar gastos. E quando começou a pandemia, nós tomamos algumas atitudes aqui, junto com a mesa diretora, da suspensão de diárias, por exemplo, de passagens aéreas, o contingenciamento das cotas dos 55 parlamentares, comissões, enfim, de toda a estrutura administrativa da Casa. E com isso já foi possível, até o presente momento, né, a disponibilização de mais de 46 milhões ao Executivo, dos quais 30 milhões para investimentos na área da saúde, que disponibilizamos ainda lá no mês de abril, ao governo do estado para que fosse utilizado em compra de equipamentos, medicamentos, enfim, né, ampliação de leitos, 6 milhões de reais para o executivo através da Secretaria da Educação, que são recursos que estão sendo utilizados até o final do ano, esses 6 milhões, para ampliar a capacidade de banda de internet a 900 mil alunos e professores da rede pública estadual, para que esses possam ter aulas à distância, aulas não presenciais e receberem o conteúdo preservando o ano letivo. Então foi uma forma da Assembleia também participar através da Comissão de Educação, recebemos essa demanda, a Secretaria da Educação estava com esse projeto, não tinha o recurso disponível e nós alcançamos então esses mais de 6 milhões de reais. Para essa finalidade, atendendo aí 900 mil alunos e professores. E agora, na semana passada, também através da Comissão da Agricultura, porque estamos enfrentando também uma crise, né, da seca, que trouxe muitas consequências. Agora, é claro, né, enchente em alguns lugares, mas a seca provocou muitos prejuízos à nossa economia. Nós também disponibilizamos do orçamento, estamos agora disponibilizando 10 milhões de reais para que esses recursos sejam investidos, né, se somando a outros 45 milhões do governo do estado e do governo federal, num total de 55 milhões, para a perfuração de poços artesianos, porque muitos municípios, pela longa estiagem e seca que tivemos, estão sem condições de abastecimento de água para o consumo humano, para o consumo animal em outros lugares, também para redes de água, além de poços artesianos e microaçudes. Então, é uma forma também da Assembleia participar efetivamente nesse enfrentamento da crise da seca, né, atendendo aí 411 municípios gaúchos que serão contemplados com esses 55 milhões, dos quais 10 da Assembleia Legislativa, assim como a área da educação e também a saúde. Presidente da Assembleia, Hernani Paulo, nós estamos ao vivo. Só para registrar aqui, o senhor falou agora da questão, nós passamos por uma seca, agora tem um problema de enchente, mas a questão central agora é o coronavírus. A Sociedade de Infectologia do Estado pediu lockdown. Como é que a Assembleia, o senhor como presidente da Assembleia, se posiciona em relação a isso? Olha, abogado, nós temos que ter muito cuidado em cima de qualquer tipo de posicionamento nesse assunto. Eu entendo que nós temos que tomar todos os cuidados, tomar todas as medidas, principalmente na conscientização da população e no trabalho preventivo, né, que me parece que ainda está muito incipiente aqui no nosso estado. Nós precisamos avançar ainda mais, né? Você bloquear tudo talvez não seja o caminho mais adequado, porque isso provoca consequências pela realidade que nós temos aqui no Rio Grande e no Brasil. As pessoas, né, já estão há 4 meses com seus negócios, as suas atividades, muitas paralisadas, outras de forma super reduzida, né, e isso está gerando desemprego em massa. As pessoas precisam sobreviver, né? A saúde da pessoa é ela ter condições de se alimentar, de ter um bom sistema imunológico, e quando as pessoas não conseguem trabalhar, quando não conseguem levar as suas atividades adiante, isso começa a provocar problemas de saúde mental, física, psicológica, e isso também mata pessoas, isso também compromete a vida das pessoas. Então, nós temos manifestações da própria OMS, e tem países que não fizeram lockdown e tiveram case de sucesso, outros tiveram algum. Eu acho que nós temos que ter protocolos,
talvez algum tipo de regramento mais rigoroso, mas possibilitar que as atividades possam seguir, né? Você ficar totalmente fechado, confinado, não significa que você não vai ser contaminado. Pega o exemplo dos asilos, que os idosos estão lá fechados, praticamente confinados, e muitos foram contaminados, porque mesmo que você ficar em casa, alguém da casa tem que sair, ir para o supermercado, para a farmácia, ou algum tipo de contato, de relação você tem. E quanto mais pessoas se contaminam, daqui a pouco o lockdown vai fazer com que um contaminado dentro, ou alguns dentro de uma casa, contamine os demais, né? Então, acho que nós temos que trabalhar mais na prevenção, mais na conscientização, antecipar, evitar, né? Tem aí já estudos e experiências que demonstram que trabalhando na prevenção, né, no tratamento profilático, precoce, preventivo, auxilia, né, diminui o número de pessoas que busquem e que tenham que ter um leito de clínico, um leito de UTI. Eu acho que esse é o caminho, e nós buscar conviver com o problema e, obviamente, qualquer vida que se perde pelo coronavírus tem um valor e que a gente lamenta muito, assim como outras enfermidades que estão levando vidas também. Acho que nós temos que ter exatamente um equilíbrio, um bom senso e não ter preconceitos com tratamento preventivo, né, coisas desse tipo que ajudam a salvar vidas também. Perfeito. Presidente Hernani Polo, presidente da Assembleia, muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. E com certeza essas campanhas da Assembleia darão bastante resultados. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Paulo Bogado. Agradeço aí, Luiz Gustavo, e a todos os telespectadores da nossa Ubra TV. Obrigado e sempre à disposição.